O que libertou o Dr. Massarda Niguchi do apego à pobreza honrada, que é um apego à forma, aparentemente pode parecer um desapego material, mas no fundo é um apego material, por considerar a riqueza uma coisa limitada. É uma atitude nobre possuir pouco para que os outros tenham acesso. Para que alguém ser feliz, o outro tem que ser infeliz. O que libertou o Dr. Masaru Taniguchi foi essa revelação inicial de 1924. A matéria não existe. Compreender o que é esse conceito matéria não existe é fundamental para você ter uma vida livre, você se libertar de várias e várias questões que impedem o seu crescimento pessoal, impedem a manifestação da felicidade na vida. O apego sempre leva ao conflito e ao sofrimento. O próprio Dr. Masaru Taniguchi vivia em conflito com os pais, conflito com as pessoas que ele prestava serviço, trabalhava. Em consequência disso, a família toda dele vivia doente. Ele vivia doente, a esposa tinha problema de saúde, a filha vivia doente, a filha manifestava problema de saúde por causa do reflexo dos pais. Os pais em conflito, conflito quer dizer atrito, atrito só para esfregar a mão, esquenta, então manifestava estado febril. Criança não sabe falar, então utiliza o corpo para expressar aquilo que está sentindo. Apegar é agarrar-se, é ter um pensamento fixo. O homem sofre devido ao seu apego às coisas materiais. Por quê, né? Porque parte do princípio que tudo se cria, tudo que existe nesse mundo é mudança, transformação de alguma coisa que já existe, algo físico. Vê tudo como físico, sólido, né? E parece que tudo se comporta como inimigo, como obstáculo, como alguma coisa intransponível, duro, inflexível, que você não tem como superar. Mas quando você entende que matéria não existe, você vai conseguir superar essas. Matéria não existe significa o mundo fenomênico, esse mundo que se manifesta, é o mundo da projeção da mente. É o mundo aparente, tudo aparece e desaparece. Mas o mecanismo de percepção do nosso sentido parece que é uma coisa sólida, fixa. O mundo manifesta aquilo que está na mente das pessoas, né? É o mundo da projeção da mente, quer dizer, mundo da mente coletiva, no fundo. Reflete o pensamento da humanidade, dos 8 bilhões de seres humanos. Por isso que minha mente individual não consegue mudar isso. A minha mente individual só consegue transformar as coisas que dizem ao meu respeito individual, sem envolver os outros. Mas isso é uma situação praticamente impossível. Sempre você vai envolver alguém. Se você vivesse sozinho no mundo, bastaria pensar para as coisas materializar. Mas isso não acontece por causa que é um mundo coletivo. É o mundo da projeção da mente. É como um filme que está sendo projetado. O mundo da projeção da mente significa que o que acontece neste mundo é como cena de um filme. Tudo vai sendo projetado. Então, quando você tem conflito, isso se manifesta, a desarmonia. O estado desarmonioso se manifesta nesse mundo como pobreza, como dificuldades, dores, todo quanto é tipo de empecilhos, dificuldades e problemas da vida. Os acontecimentos do mundo são fenômenos criados pela mente das pessoas, Aparecem e desaparecem de acordo com o pensamento das pessoas. Não é uma coisa rígida, sólida, imutável. Basta mudar o pensamento para que muda aqui. Basta mudar o meu pensamento para que as coisas ao meu respeito elas desaparecem. Eu não posso mudar o mundo, um fato consumado criado pela mente da humanidade.
mas eu não preciso fazer parte disso. Eu tenho livre arbítrio. A minha mente, dependendo do meu estado mental, a lei da atração tanto atrai como repele, vai repelir os acontecimentos ruins. Eu não posso evitar que aconteça, mas eu não preciso fazer parte. O apego funciona como freio que não deixa a cena do filme avançar. Por isso projeta a mesma cena e para os 5 sentidos aparece como algo sólido, imutável, intransponível, uma barreira sólida. O apego estaciona o filme. Se o filme continuar, ela desaparece, mas como o apego fixa o pensamento, o filme parou naquele momento. Se soltar, mudar o pensamento, aparece outra cena no mundo fenomênico, ou desaparece aquela cena. Por isso que tem a expressão solta, entregue nas mãos de Deus. Entrega, solta, solta, libera a tua mente, libera a tua cabeça, solta. Se soltar, isto vai mudar. Mente organizada significa vida organizada. Mente organizada é mente equilibrada, mente em harmonia. Por isso que o primeiro e mais importante ensinamento da Seichonoye é a revelação divina da grande harmonia. Basta você estar em harmonia para que as situações harmoniosas se projetem, se manifestem na sua vida. Basta você estar reconciliado, basta você estar grato, basta você estar em harmonia. Se és atingido por micróbio, por espíritos baixos, é prova de que não estás realmente reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Se você estiver reconciliado com todas as coisas do céu e da terra, tudo será teu amigo, nada vai querer te prejudicar. Então, por mais que esteja acontecendo coisas funestas no mundo, e na situação hoje não está acontecendo isso, você não vai ser prejudicado. Você não pode evitar isso, mas você não será atingido por nenhum micróbio, nem bactéria, nem por espíritos baixos. Libertando-se do apego, primeiro apego, né, apego material, né, apego ao dinheiro, apego aos bens materiais, mas o principal apego, o mais prejudicial não é o apego a bens materiais, é apego à forma, apego ao procedimento, ao acontecimento, à circunstância. Por que tem que libertar? Porque apego leva à rejeição das riquezas, rejeição da felicidade, rejeição ao dinheiro, rejeição aos bens materiais. A rejeição do dinheiro, vem do conceito errado de que sacrifício é uma virtude, ou de que a matéria é uma coisa física limitada, a riqueza é limitada, então é atitude nobre ter menos para que os outros possam ter mais. O mundo não é tão imperfeito porque alguém tem que ser infeliz para o outro ser feliz. Leva também à rejeição da posse dos bens materiais. É mais fácil o camelo passar pelo fundo da agulha do que rico entrar no reino de Deus. São influências religiosas, tem muito nisso. Não pode servir a dois senhores por causa disso. Não pode servir a Deus e a riqueza. Já que não posso servir a Deus e a riqueza, eu vou rejeitar a riqueza. O dinheiro é sujo. Ser rico é explorar os pobres, né? Então você nunca vai ser rico, porque se ser rico é condição, ninguém gosta de fazer maldade, né? A tua consciência não permite isso. Então, se você tiver esse tipo de pensamento, subconsciente vai rejeitar a riqueza. Tem que anular, né? Libertar desses pensamentos. Claro, né? Você não vai fazer culto ao dinheiro como está aqui na figura, né? Mas não é isso. Mas você pode servir a Deus e a riqueza. A riqueza, ela é benéfica, bem utilizada. Liberte-se do apego ao dinheiro, aos bens materiais, apego à forma.
E o apego à forma é a forma mais prejudicial que existe. O apego ao dinheiro, às vezes materiais, afeta, mas não afeta tanto quanto o apego à forma. O que é apego à forma? Apego à forma é a rigidez mental. Tem que ser assim. Tenho razão. Quero que seja feito assim. Quero que aconteça assim. Quero dessa forma. Preciso ter isso. Preciso fazer isso. Estou certo. Tenho razão. Ter razão ou ser feliz. Opte. Seja feliz. Não adianta dar certo para deixar todo mundo e a você próprio infeliz. Não adianta ter razão. Eu tenho razão, ganhei venci uma discussão, não importa. E daí? Deixou você e os outros, a sua família infeliz. Não adianta nada. Se você não libertar do apego a essas formas, você vai sempre entrar em conflito. O conflito sempre vai gerar sofrimento e infelicidade. Vai gerar doença, vai levar à pobreza. Infelicidade e a pobreza. Ter razão ou ficar doente. Estar certo, mas vai ficar pobre. Qual a vantagem disso? Nenhum. Deixa de ser trem que anda só em cima de trilho. O trem descarrilha, porque ele está andando em cima do trilho, numa curva um pouco mais fechada, ela descarrilha, tomba. E o ser humano, que é igual um trem, acaba se machucando, se ferindo todo instante por causa disso. Por causa que comporta que nem um trem que anda em cima de trilho. O trem em cima do trilho, se vier outro trem de frente, não tem como desviar. Vai bater, vai machucar, vai ferir, vai ter problemas na vida. Então, deixa de se comportar como o trem que só sabe andar em cima do trilho. Liberte-se do apego das formas. Tem que ser assim, tenho razão, estou certo, quero que aconteça dessa forma. Tudo é relativo, né? Como dizia o Einstein, reta não é tão reta, depende do observador. O certo e errado também, depende do lado que você está. Do meu ponto de vista, estou certo, mas do outro lado está certo. Seja flexível, seja como água. Tem que ser como água, né? A mulher tem a virtude da água. A mulher já nasce com vantagem. Ser água, em verdade, verdade vos diz, se quiser entrar no reino de Deus, tem que nascer da água e do Espírito. Nascer da água é ser livre, ser flexível. A água é o elemento material mais espiritualizado que existe. Se esfriar, congela. No estado normal, ela é líquido. Se esquentar muito, ela ferve. Se for represada, ela passa por cima, por baixo ou por cima, ou evapora. A mulher já nasce com essa virtude da água, da suavidade, da curvatura. Do ponto de vista espiritual, eu não consigo entender mulher que quer ser homem. Qual a vantagem em ser duro? Né? Já tem essa vantagem, não digo vantagem competitiva, mas se quiser entrar no reino de Deus, tem que nascer da água do Espírito. Já nasce com a virtude da água. Para que querer perder essa virtude da água? Já nasce com a docilidade, já nasce com a flexibilidade. Por isso que tem as curvaturas que facilitam. O cubo, que só tem 4 lados, não tem liberdade nenhuma, só rola para os 4 lados. Mas a mulher é como a esfera. A esfera pode ir livremente para tudo quanto é lado, né? Pode ir para a direita, para a esquerda, do lado. E realmente é meio difícil entender, né? Eu até consigo entender o homem que quer ser mulher, mas mulher querer ser homem é realmente um pouquinho difícil, né? É um retrocesso, na verdade. O homem querer ser mulher, não estou falando de certo e errado, é compreensível. Virtude da água é a coisa mais fundamental. Por isso que é nascer da água, é ser como água, né? Ser como água, comportar como água.
Existe um caminho, um procedimento adequado a cada pessoa, a cada lugar, a cada momento. Não tenho, tá certo, tenho razão, tem que ser assim. Existe a hora certa, no lugar certo. A cada circunstância tem um caminho, um procedimento adequado. Você tem que ser flexível, tem que entender isso. Do meu ponto de vista, o caminho está errado, ou é muito difícil, mas é o caminho adequado para aquela pessoa, para aquela instituição, para aquela empresa. Eu não preciso concordar, né? Mas se você entender a lei do karma, você vai entender que é um processo necessário. A pessoa, aquela instituição, aquela empresa precisa passar por aquele tipo de situação, senão não vai evoluir.